Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Temos hoje o nosso vídeo da semana. Eu passei a fazer uma vez por semana só, porque eu tô sentindo ainda os temas, enfim, eu tô diminuindo um pouco, até por conta de outras questões pessoais, então eu tô intercalando entre escolhas e vídeos que são de um tema único, que são mais conscienciais. Não é para você escolher necessariamente, mas é algo que pode atingir qualquer pessoa que venha a se alinhar com esse vídeo que eu vou falar hoje. Então, vou deixar o campo falar. Em princípio, eu estou sentindo mais ou menos por onde vai esse caminho, mas vamos confirmar com as cartas. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Mônica, a voz do Tarô Ecológico. Seja extremamente bem-vindo, você que está chegando agora, e muito obrigada pela sua presença se você está voltando. Quem está chegando agora, eu sempre dou boas-vindas e também convido a se inscrever para ter outras. Se você sentir que essa leitura se alinha com o seu tipo de pensamento, com aquilo que você precisa ouvir, se inscreva e dá uma maratonada aí no canal, porque tem mais de 100 vídeos aí que podem estar, inclusive, no seu tempo de desenvolvimento pessoal, porque vem vindo num crescente, né? Agora, nessa conjunção que estamos agora, temos Mercúrio retrô. E o Mercúrio retrô, ele fala não só das questões de internet, mas das questões de comunicação. Como é que a gente se comunica com as outras pessoas, como é que a gente se comunica com... Como é que a gente comunica o que está dentro da gente para os outros, como é que a gente se faz entender. E então é um pouquinho nessa pegada que eu vou estar fazendo a leitura e vou convidar vocês a respirarem comigo e expandirem a sua energia para entrar em conexão comigo um pouquinho. A gente vai tocar o sino para iniciar a nossa sessão. Muito bem, vamos lá. Vamos fazer uma leitura basicamente de oráculos e depois a gente faz a explicação com o tarô. Eu não vou falar o que cada oráculo significa só depois de jogar todos, porque eu venho sentindo que quando eu começo a explicar muito, na medida que as outras cartas vão chegando, muda. Então, eu tô aqui primeiro colocando, eu vou dizer o que é, né? Mas vou primeiro colocar os oráculos e depois a gente vai conversar sobre o que eles estão dizendo. Então, aqui, consciência, talvez seja difícil de vocês verem por causa da letra ser em branco. Consciência, determinação, aqui temos uma montanha, né? Com o solzinho em cima. E doçura. São as 3 primeiras cartas. Deixa eu botar pra cá, pra ir, porque a gente vai encher a mesa, né? Vamos trocar 3 aqui do grid de... Então, os oráculos que eles fazem, eles vão trazendo palavras de conexão, palavras importantes que a gente vai fazer uma ligação entre elas. Temos aqui... Ops, deixa eu mostrar para vocês. Lucidez, importantíssimo lucidez. Para qualquer situação, ela se alinha com consciência, né? Deixa eu até botar aqui embaixo, que eu acho que elas são muito semelhantes em vibração. Vamos ver se tem mais alguma carta aqui que semelhante como são de determinação ou o caminho. Tem tudo a ver com determinação para chegar em algum lugar, né? Então, o caminho tem que ser para você... Eu já tô aqui tagarelando, né? Mas vamos lá. E Heart Protection, proteção do coração. Estão completamente alinhados as 3 cartas de cima com as 3 cartas de baixo, os sentimentos com os grids. Perfeito. Eu vou começar aqui
para falar um pouquinho sobre o que essas cartas estão falando. Então, a consciência, ter consciência é a mesma coisa que ter lucidez, ou seja, você estar alinhado com aquilo que você percebe, a sua percepção. Como é que eu estou percebendo o que está acontecendo? Muitas vezes a gente faz as coisas, a gente falando de comunicação, né? Na força do costume, né? Eu estou acostumado a, e aí eu já me comunico de uma certa forma, sem estar consciente de como você está se sentindo em relação àquela situação, sem você estar atento ao que essa situação quer que você, às vezes, mude, né? A gente às vezes faz as coisas sempre da mesma forma e talvez esse seja o momento de mudar o jeito que você comunica, porque você já está sentindo de uma outra forma aquele campo, aquela situação. E aí essa determinação dentro do seu caminho é tipo assim, eu estou consciente de que eu preciso mudar o tipo de comunicação ou como eu comunico aquilo que eu quero ou respondo ao que o campo diz. O campo são as outras pessoas ou a situação. E para isso eu preciso saber se meu coração está protegido, no sentido de que sim, eu posso manifestar as minhas comunicações de uma forma doce, desde que a doçura não seja algo que me prejudique emocionalmente. Então, isso acontece muito quando a gente fala de cuidadores, de pessoas que estão sempre a serviço do outro. Então, o serviço do outro te nutre de alguma forma, mas você se esgota porque você não vê o seu limite. Você não consegue perceber que você está determinado a fazer algo pelo outro, mas que antes você precisa ter o seu copo cheio. Você precisa estar com forças, você precisa estar saudável, você precisa estar com a sua vida alinhada antes de você estar em oferta ao outro. Com amor, é claro, você às vezes precisa o quê? Dizer um não. Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou usar aqui as tea leaves, vamos tirar algumas. É um baralho enorme, difícil de... Eu já misturei todas as cartas. Por isso que às vezes demora para eu fazer um vídeo, porque o vídeo ele em si demora. Eu tenho que embaralhar todas as cartas, tirar a vibração de toda semana que eu usei elas, para poder entrar aqui em algo assim, independente do que aconteceu, com algo novo. 1, 2, 3, vamos ver aqui. 1, 4. Perfeito. 4 cartas. Você quer ficar? Tá bom. Às vezes acontece isso, né? O baralho quer falar. Então, temos aqui a bota. Aumente seus esforços para atingir os seus objetivos. E objetivos podem ser das mais diferentes formas. Pode ser realização ou o objetivo de você se comunicar de uma forma diferente. Nem sempre o objetivo é na realização de alguma coisa, mas dentro de você para fora, você no seu autoconhecimento também, né? Árvore, questões em família. Rainbow, a coisa mais difícil para essa situação terminou. Uhul! Muito bem, ufa! Como se diz? Clouds são as nuvens. Problemas temporários. E por último temos aqui Parrot. Alguém está falando mal ou está espalhando os seus segredos. Então vamos botar aqui o problema, que parece que ser algo assim no sentido de alguém está falando dos seus segredos e você tem, isso aqui é temporário, alguém que está falando de você. Os seus segredos pode ser também alguém falando de você, né? De qualquer assunto da sua parte. E pode ser questões em família. Na família, as pessoas podem dizer assim, que você deveria fazer as coisas de uma certa forma, que você deveria responder de uma certa forma. E aí tem uma opinião sobre essa situação. Mas aqui está dizendo, vamos tentar resolver. Você precisa fazer um certo esforço para resolver isso, mas o pior já passou. Então, assim,
Estamos claros sobre se existem questões de comunicação na família ou em alguém relacionado à família. A pior parte já passou, que é você não tomar como pessoal. Isso é muito importante quando quando falamos de questões de comunicação. Se alguém está falando alguma coisa, normalmente está falando de si, das necessidades pessoais. Então, vamos falar um exemplo que acontece entre as pessoas cuidadoras e que estão, talvez, cansadas, porque precisam, a partir de uma certa forma, cuidar de si também, né? Não ficar o tempo todo cuidando do outro. E se numa situação familiar você está precisando, uma mãe, por exemplo, que cuida muito dos filhos, mas não tem tempo para cuidar de si. É um momento que alguém pode estar falando, mas ela não está cuidando o suficiente. Por quê? Porque está cansada, porque precisa cuidar de si antes de continuar os cuidados com o outro, precisa achar uma rede de ajuda. Ou se você é um cuidador de alguém mais velho, seu tio, seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, enfim, e você também está cansado, precisa cuidar de você para ter forças para cuidar do outro. Então, dizer não nesse momento não é um egoísmo, é um foco para você voltar para si e cuidar de você para ter energia para cuidar de todo o resto. E muitas vezes quem está acostumado com essa situação de receber o tempo todo e você deu uma parada, pode estar reclamando, mas a pessoa está egoísta, essa pessoa não está mais cuidando de mim, né? Do jeito que cuidava antes, ou essa pessoa precisa cuidar de mim. Essa pessoa, estou falando, é você, né? E quem está falando pode ser que esteja nesse lugar. Mas o pior já passou, porque você já está tomando consciência dessa necessidade, de você cuidar do teu coração. É claro, a pessoa tem uma necessidade, mas essa necessidade, ela foi construída pela pessoa mesmo, essa pessoa que você está cuidando, apesar de que com as crianças às vezes não é assim, tá? Mas você pode ter pegado muita responsabilidade para você, não delegado, ou não ter feito uma rede de ajuda. Então você está completamente sozinho ou sozinha nessa situação de cuidados com alguém, às vezes alguém que não tem condições de cuidar de si sozinho, e aí você se sobrecarregou, mas de certa forma foi a sua escolha. Porque você tinha uma crença, porque a situação você achava que não tinha outra solução e você está sobrecarregado. Então dizer não agora, eu preciso cuidar de mim, é super importante. Vamos ver então o que mais aqui os oráculos fazem. Vou tirar aqui só uma. Rainbows e Messages. Quando chove, você olha para a chuva. Quando está escuro, você olha para a luz. Então, assim, numa situação em que você precisa ter lucidez, saiba que a escuridão vai trazer também dados dessa situação que precisa ser iluminada. Então, assim, eu estou sobrecarregado, o outro não reconhece que eu estou sobrecarregado. Qual que é a luz sobre isso? Será que o seu trabalho está sendo reconhecido? Será que você mesmo reconhece o quanto você está doando para ser reconhecido pelo outro? Às vezes esse é o caminho que acontece. Duas, ok. Então temos aqui introspecção e sabedoria. Deixa eu te falar aqui do Pine. O Pine, nos florais, é o floral que a gente se toma quando a gente trabalha a culpa. Então, se tem culpa envolvida no tipo de escolhas que você fez, ou eu cuido porque eu me sinto culpado, ou se o outro diz para mim que eu não estou cuidando o suficiente, eu me sinto culpado, mesmo sabendo que eu preciso descansar, mesmo sabendo que eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro, porque o outro só quer o que ele quer. Quem está sendo egoísta aí? É o outro que quer só o que ele quer, que não consegue compreender o seu lado. Mas, ao mesmo tempo, quem sabe você está fazendo todo esse esforço para cuidar do outro desta forma, sem pausa, porque você quer que o outro reconheça os seus esforços, reconheça o seu lugar na família, reconheça o seu lugar como cuidador. Isso precisa ser olhado com muito carinho. Então, tenha sabedoria, observe cuide do seu coração no sentido de vamos perceber que não é só
o que o outro está dizendo, mas como o que o outro diz reverbera dentro de você. Então, quando você diz não para o outro, tem que falar de um lugar de sabedoria, não de reatividade. Ah, você não reconhece. Não, o outro não reconhece. Por quê? Porque todo o seu movimento foi sempre de doação, sem pausa. Porque você mesmo não reconhecia que existia necessidade de você se cuidar. O dizer não e colocar os limites é importante na relação com o mundo em geral. Deixa eu fazer uma pausa aqui, só para ajeitar a mesa, para a gente poder usar o baralho agora. Peraí. Então vamos ver o que é que o tarô fala sobre esse assunto. Na pergunta, como é que eu mudo essa situação? Como é que eu me dedico a mudar a situação que está me deixando desconfortável, que está me deixando triste porque o outro não reconhece o meu lugar na vida dele ou dela? E como é que eu mudo essa situação quando eu percebo que eu não tenho uma rede de apoio também, né? Para que eu possa cuidar de mim também. Então, primeiro é ter a consciência, né? Mas vamos ver. Temos aqui. Ops, você quer falar primeiro? Ok. O Sol. A Papisa. Cavaleiro de Ouros. As de Ouros. Julgamento. Ups, saiu voando. Saiu voando 3 de espadas. E debaixo do baralho temos o Pajem de Copas. Então, o que fala aqui o tarô? O Pajem de Copas debaixo do baralho é aquilo que você não está vendo. É que você precisa oferecer o amor a partir de um copo cheio e não de um copo vazio. Primeiro, então, vamos ver aqui. Você precisa construir e reconhecer o que te faz feliz. Se você é feliz cuidando do outro, você não tem que parar, tá certo? Ninguém está dizendo aqui que você precisa abandonar as pessoas e que quando você cuida do outro você fica feliz. Ótimo. Mas precisa haver dentro de você essa sabedoria de como você construiu esse cuidado através essa manifestação. E essa manifestação você construiu devagar ao longo da sua vida. Então é interessante você renovar aquele jeito de você cuidar que você construiu dessa forma. Então você tem que renovar observando aquilo que te doía. Me doía ver minha mãe, por exemplo, trabalhar sem parar e não conseguir descansar, e eu fui lá e cuidei dela. E aí, o que aconteceu com você? Você ficou tão sobrecarregada como a sua mãe. Estou dando um exemplo que às vezes acontece, mas não é a única. Então, existe um lugar dentro de você que você quis fazer algo para ser reconhecida nesse lugar de: olha, mãe, eu amo você. Você reconhece que eu amo você, que eu quero cuidar de você? Ao mesmo tempo, você observando sua mãe que não cuidava dela, acabou não cuidando de si. Então, existem, às vezes, alguns exemplos que de dor, a sua dor de ver sua mãe não cuidando dela, acaba fazendo com que você cuide de você, não cuide de você. E às vezes é o contrário, né? Você, em dor porque sentiu que ela estava trabalhando muito e não cuidou de você, você se sente que tem que competir com ela e dizer assim: não, mas eu vou cuidar mais do que você cuidou de mim. Eu vou provar para você que eu sou uma melhor cuidador, o melhor cuidador. Então, assim, não existe uma fonte diferente, a fonte pode ser a mesma, uma mãe que trabalha muito, uma mãe que não consegue cuidar do filho. Mas e de onde sai a sua ação é a partir da sua dor. Se é uma dor de olhar a mãe que cuida muito e querer cuidar para ser reconhecido, pode ser a mesma situação e você quer competir e mostrar: olha só como eu sei fazer melhor que você, e começa a cuidar melhor ou dos seus próprios filhos, ou arranja um trabalho que seja de cuidador, né? Pode ser médico, pode ser até advogado, pode ser uma cozinheira, qualquer profissão que seja de cuidador, que você cuide de alguma pessoa em algum aspecto da vida do outro. Então, é a necessidade de uma renovação, observando exatamente o que doeu.
Então você precisa ir na sua história e perceber como é que você hoje vai transbordar o seu copo interno, transbordar o seu amor por você mesmo, para aí sim poder começar a cuidar do outro a partir de um lugar íntegro, um lugar que não é dependente do reconhecimento do outro, ou da sua raiva do outro, ou da sua pena do outro. É um lugar que é autêntico. Eu gosto de cuidar, mas eu cuido do outro porque eu estou podendo cuidar. E de repente você está sobrecarregado, a pessoa pede e você diz: hoje eu não posso. Hoje não tenho não posso, não tenho condições, você vai precisar achar uma outra pessoa para fazer isso. Esse lugar é importante, você aprender a fazer. E com todo amor, eu gostaria demais de poder te ajudar, mas eu não tenho condições de. Eu preciso cuidar de mim agora, eu preciso resolver não sei o que agora, não tenho condições. Não é que eu não gosto de você, não é que eu não queira. Então, na comunicação, você mostra para o outro como é colocar limites e cuidar de si, que talvez seja o que o outro precise também aprender. A cuidar de si e não ficar pedindo sempre para o outro cuidar. Porque também deve ter tido algum trauma, alguma histórica onde não se sentiu cuidado, então fica procurando cuidado no outro. E a gente se complementa nessas histórias, né? Nesse processo aqui, vamos justificar para a gente ver se é possível ter mais alguma informação com outro baralho. Deixa eu só ver se vai dar para ver. Só se a gente empurrar um pouquinho mais. Aí eu acho que cabe na câmera. Vamos lá. Oi, meu pai. Pronto. Será que agora vai? Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou ter que botar por cima, mas aqui a gente já fez a leitura, né? Então, qual que é? Tem mais alguma coisa que hoje a gente precisa saber sobre isso? O mundo. Hoje eu fiz uma leitura onde a última carta foi o mundo. Lá no TikTok, se vocês quiserem ver, vocês vão... E é sobre esse assunto, nós finalmente acabou trazendo o mesmo assunto. Eu quis só me aprofundar, não deixar esse assunto solto em 5 minutinhos, eu queria me aprofundar nele, por isso eu trouxe esse assunto, acabou vindo para esse vídeo mais longo. Mas lá no TikTok tem essa carta, que é assim, terminar os ciclos. O mundo fala de término de ciclos, mas ciclos bons, ciclos que se terminam de uma forma positiva. Então, ciclos que não te faziam feliz, ciclos da sua infância, que te trouxeram para esse lugar de dor. Então, terminar o ciclo de dor que veio da sua infância. 9 de copas. O 9 de copas com a papisa conta, de novo, um reforço de que o que te faz feliz de verdade. Se você termina um ciclo infantil que te fazia infeliz ou que não era um ciclo, que foi o ciclo que te trouxe aos cuidados, agora você precisa estar feliz com quem você é, com a tua própria sabedoria, com a sua própria energia, né? Depois, o Cavaleiro de Ouros fala do 4 de paus. Então, assim, fique tranquilo. Não ache que a coisa vai demorar muito. Quando a gente se determina a fazer alguma coisa de alguma forma, de maneira consciente, a tua consciência vai trazer a solução. Então, celebre você, celebre a sua energia, celebre tudo que você acha que é importante para você. Não deixe nunca de deixar de se celebrar, em vez de ficar esperando que o outro celebre você, que o outro reconheça você. Você tem muita importância. Você é, como o outro também é, muito importante na vida. É esse lugar que você precisa trazer para a tua vida, né? Para encontrar o 10 de ouros, que é a manifestação de tudo que você quer, de todas as alegrias que você quer manifestar. Você tendo esse
lugar dentro de você, que você é importante, que a sua energia é importante, a celebração de quem você é vai ser manifestada naturalmente. Você não precisa fazer nem mais esforço para isso. E eu fico muito feliz por vocês que estão nessa leitura e que podem chegar nesse lugar de celebração de si. Não como um lugar de opulência ou de você é melhor que o outro. Não é nesse lugar, é um lugar de que eu sei do meu valor. Eu sei que eu posso, eu sei o que eu posso entregar. Então eu dou valor àquilo que eu entrego, para que o outro perceba que existe valor aqui. E, de novo, tudo vai mudar. Vai mudar a maneira que você se comunica no mundo, porque você não vai ficar mendigando para o outro o valor que você tem de ser um cuidador ou de comunicar quem você é. O outro vai perceber esse valor e vai responder para você nesse lugar. Isso tudo vai mudar naturalmente. E, finalmente, aqui temos... Saímos dos 3 de espadas para o rei de copas. Você vai se relacionar com o mundo não mais a partir dessa dor, do não reconhecimento do teu valor e do teu cuidado, num lugar agora de muito aconchego, porque você se amando e se colocando em primeiro lugar, esse processo você vai ir para um lugar novo. Debaixo do baralho nós temos aqui o 8 de copas, que é esse vou deixar para lá as coisas que não estão mais se alinhando comigo. Você vai conseguir ir para o nascer do sol, vai nascer o sol na sua vida a partir de um lugar livre dessas dores que te causam hoje essa exaustão, esse sofrimento, esse não reconhecimento de quem você é de verdade, desse seu cuidado real. E você vai poder cuidar a partir de um lugar preenchido dentro de você mesmo, sem a necessidade que o outro diga, olha como você é legal. Você vai se sentir muito legal fazendo. E se o outro não reconhece, não vai ter mais problema para você, porque você vai conseguir dizer, então, tudo bem, você não quer, tá tudo certo. Eu não sou para todo mundo, o que eu faço não é para todo mundo, é para quem se alinha comigo. E isso é muito tranquilo para quem já tem essa cura feita dentro de si. Tá bom, meus amores? Então, eu tenho um último recado aqui do baralho cigano. Não, eu vou tirar um recado do oráculo das penas dos pássaros, que diz... Crane. Crane é... você, muito rapidamente... vai entrar numa conexão que vai ser de sorte, longevidade e vai ter muitas bênçãos. Então, assim, é como se aqui dissesse, algo de novo nas suas relações vai acontecer. E quando você se libera dessa dor, pessoas que vão reconhecer o seu valor vão entrar na sua vida. E essas pessoas vão estar na sua vida por mais tempo, porque existe uma conexão mais verdadeira, não só a partir da dor, mas a partir dos seus potenciais. E isso conecta as pessoas também, não só a dor. Os potenciais conectam muito também. Então, meus amores, espero que essa leitura tenha ajudado vocês, ou vá ajudar vocês a mudarem a comunicação, reconhecerem os potenciais de vocês de cuidadores, de pessoas que não são egoístas quando cuidam de si primeiro, porque isso também ensina os outros a cuidarem de si e se sentirem potentes nesse lugar também, porque muitas vezes a gente pede o cuidado do outro porque se sente muito fraco, ou se sobrecarrega, lembra que eu falei? Porque tem que provar que é muito forte. Então, assim, tem que ter sempre equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quando você não consegue, peça ajuda. Quando você está potente, ofereça ajuda. E quando você não pode, diga não posso. São essas as regras que você vai começar a perceber na sua ação e na sua comunicação quando o seu coração estiver preenchido e protegido por você e não pelos outros, tá bom? Então, um beijo enorme. Se você sentiu que no teu coração que essa leitura
fez sentido, coloca aí na descrição do vídeo se isso te tocou em algum lugar, se realmente isso acontece com você, se você achou esse vídeo do nada e de repente era exatamente o que você queria escutar. Eu fico fascinada quando essas coisas acontecem e eu fico muito feliz também de ser esse canal. Então, se você gostou, deixe o seu joinha, porque isso ajuda o canal a crescer, compartilhe e se inscreva, como eu disse, porque eu vou adorar a tua presença aqui e essa troca amorosa que a gente está fazendo. Se você quiser uma leitura minha, mande um e-mail para curaticatos@gmail para tratar de algum assunto específico seu, vou ter um maior prazer de te dar esse suporte, ok? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!